Bom dia, alunos. Hoje vamos dar prosseguimento ao nossas aulas sobre a ANOVA, né? Pequeno curso sobre o método da análise de variância, que ele serve para comparar médias, se bem que nós utilizamos uma análise da variabilidade entre grupos e dentro de grupos para comparar médias. Mas agora, qual é o objetivo? É mostrar para vocês a relação que há entre uma festa de aniversário e a análise de variância. Bom, a festa de aniversário de quem? De uma avó que tem 84 anos de idade, então ela tem 84 mil dólares para distribuir aos seus 12 netos. Os 12 netos, eles têm faixa etária, três classes, né? Três faixas etárias, né? Uma é dos mais jovenzinhos, e que estudam ensino básico. Outros, eu chamo assim, ginásio intermediário, outros 4. Depois, outros 4 já no colegial. Então, tem 4 no colegial, 4 no ginásio e 4 no ensino básico. Eu tenho essa terminologia porque quando eu era estudante eu falava assim, colegial, ginásio e primário. Então é básico, intermediário e avançado. Bom, então esses 84 mil netos serão distribuídos, 84 mil dólares, 84 anos da avó serão distribuídos para os netos. Então, os 12 netos, então 84 mil dividido por 12 dá 7 mil dólares, né? Então, você que faria com 7 mil dólares? Cada neto recebe 7 mil dólares. Daí o advogado da família, alguém que vê a parte financeira da avó, dos filhos da avó, dos netos, falou, mas não está certo isso por uma questão de justiça? Os mais jovenzinhos não sabem o que fazer com tanto dinheiro. Então eles precisam de menos dinheiro. Enquanto que os mais jovens, aqueles de colegial, né, precisam de mais dinheiro. Então, o que aconteceu? Todo mundo inicialmente estava com 7 mil dólares. Então vamos retirar 2 dólares, 2 mil dólares dos mais jovens e vamos tirar 1.000 dólares. Então vamos retirar 3 mil dólares. Esses 3 mil dólares dos mais jovens serão dados ao grupo dos 4 netos de mais idade. Então os 4 netos do grupo colegial, no lugar de 7 mil, vão receber 10 mil dólares. Então, se eles ganharam 3, alguém perde 3. Então, perdeu 2 mil dólares os mais jovens. Então, os mais jovens passaram a receber 5 mil dólares. Então, a média é 7, a soma tem que dar 84. Então, aquela contribuição de mais 3 foi menos 2 e menos 1. Então, o grupo dos intermediários de 7 mil passou a receber 6 mil, menos 1.000 a mais. Então, é mais 3 é igual a menos 2 e igual a menos 1, né? Então, menos 2, menos 1, menos 3 é igual a mais 3, então o dinheiro se manteve. Bom, e daí? Esses 4 netos em cada grupo foi para um canto da casa. Uns foram para o subsolo, outros foram para o terraço e outros ficaram lá na varanda. Então esses 4 começaram a jogar entre eles, fazer um jogo de ganha e perde, moeda, dada, só Deus sabe que jogo é. Mas, no final do jogo, cada neto tinha recebido um valor diferente do inicial. Bom, o inicial da festa era 7 mil, depois passou a ser 10 mil, passou a ser 5 mil, passou a ser 6 mil. Bom, e daí? Eles jogaram entre eles, então a pergunta é, afinal, a média difere dos grupos? A média do colegial é igual à média do básico e é igual à do ginásio? Será que as médias diferem estatisticamente? Então,
Aí vamos utilizar análise de variabilidade entre os grupos e dentro dos grupos. Dentro dos grupos, nós já sabemos que a média é 5, porque receberam 5 inicialmente antes do jogo. A média é 6, porque receberam aqueles 4 netos do grupo intermediário antes do jogo, 6 mil. E os mais velhos receberam 10 mil dólares. Então a média é 10. Então nós temos a média dos grupos, que é 10, 6 e 5. Né? E tem a média geral, que é 7, o início da festa. 84 mil por 12 é 7. Então o que acontece? Eu tenho aí uma variabilidade. Essa variabilidade entre médias é chamada variabilidade entre grupos. Bom, e dentro do grupos tem cada valor após o jogo com a média no início do jogo. Então tem uma variabilidade. Então, se nós virmos a razão, a diferença entre essas duas variabilidades, temos a estatística F, razão F, daí nós vemos se essa curva abraça ou não o caso concreto do F calculado para o caso concreto. Então, vamos lá que vai ficar mais claro agora, explicando passo a passo, com números, com figuras. Então, um pouquinho de atenção. Eu quis apenas dar o contexto inicial para vocês. Então, vamos lá. Então, aqui está a festa de aniversário. 84 mil dólares da avó serão distribuídos para 12 netos. Cada neto recebe inicialmente 7 mil dólares, porém alguém da família, o advogado. O advogado lembra que, devido à fatoridade, eles não podem receber partes iguais, os mais velhos devem receber mais dólares que os demais, certo? Olha que interessante essa figura. Aqui tem três curvas normais se sobrepondo, então elas ficam sobrepostas, porque início da festa todo mundo tem 7 mil dólares, né? E então tá, não tem diferença. Mas depois você vê a distribuição, aqui está escrito nota, mas podemos pensar dinheiro, né? Dólares dos netos, supondo diferença entre as três faixas etárias, né? Mais jovens e menos jovens. Daí, como a variabilidade é a mesma, que é o requisito de mesma variabilidade dentro do grupo para aplicar o modelo da análise de variância, então passa a ter uma distância no valor de média. E aí tem essa explicação. Caso os três grupos de netos apresentem a mesma variabilidade e a mesma média de dinheiro, suas distribuições tendem a se sobrepor, não rejeitamos. Assim, a hipótese de que não existe diferença entre o ganho dos netos em cada nível escolar ou faixa etária, né? Assim, temos aí essa hipótese H0. Caso contrário, quando os netos apresentam a mesma variabilidade interna dentro do grupo e ganhos médios diferentes, as distribuições se distanciam, quanto mais as médias de desempenho se diferenciam. Então, aqui nesse caso, a hipótese H0 tudo igual, e aqui uma hipótese alternativa, né, de que a variabilidade entre as médias amostrais, tá? Diferença que estatisticamente significante. Então vamos ao caso concreto. Esses são os valores de dinheiro dos 12 netos, as médias dos valores de dinheiro em dólar referente aos 12 netos classificados em 3 grupos. Será que difere estatisticamente? Bom, é assim que aparecem os exercícios propostos dos livros. Você abre um livro que tem análise estatística, na parte de análise de variância apresentará assim 3 grupos, uma série de valores. E como é que surgiram esses números? Trabalho detetive. Então, o estatístico faz um trabalho detetive de reconstrução do processo de produção desses números. Isso que eu quero ensinar para vocês. O que vocês têm que imaginar quando vem algo desse tipo? Tratamento superficial alumina, tratamento superficial Cotec, e um outro tipo, convencional, Rocatec, alumina, Cojet, vai. E aqui você tem valores de tensão de ruptura de cerâmica odontológica. Será que a média de um tratamento superficial é melhor que outro no teste? Então vocês vejam que segue o mesmo padrão, festa de aniversário. Então vamos lá, o que a gente vai fazer? Aqui está a história.
Bom, efeito contribuição e idade. O colegial recebe mais 3 mil dólares. Então, os mais jovens doam 2 mil, porque eles são mais jovens, precisam de menos dinheiro. E o grupo intermediário menos 1. Ó. Menos 2 com menos 1 dá menos 3. E equilibra aqui. Tá? Bom, o que acontece aqui? Vamos ver se eu pego. Isso. Cada grupo de 4 netos, devido ao fator idade, receberam 10 mil dólares, 6 mil dólares, 5 mil dólares. E a média geral é 7 mil, é o início da festa. Mas tem aí a contribuição do efeito idade, 3 mil, menos 1, repetindo. Né? Agora, existe também a contribuição do jogo, que na análise de variância, no jargão da estatística, se fala resíduo, resto, ou erro aleatório, né? Contribuição aleatória. Mas aqui, na festa de aniversário, é contribuição do jogo. Então, os 4 netos do colegial, do ginásio e do colegial, ginasial, aqui está errado, aqui eu teria que escrever primário, certo? Primário. Foram jogar dados, uns ganharam e outros perderam, ok? Muito bem, então o que acontece? Essa é a situação final após o jogo, a contribuição inicial devido à idade. Será que a média 10 aqui é diferente da média 6 aqui e da média 4 aqui? Será que essas médias diferem estatisticamente? Olha, se eu somar 3 e 4, 7. 7 com 7 aqui, 14, mais 6, 20. 20 dividido por 4, média 5. Aqui a média é 5. Aqui a média é 10 por quê? Ó, 12, 11, 23. 23 e 9, 32, 8, 40. Dividido por 4, 10. Então, de fato, média 10, média 6, média 5. Ok? Então, o estatístico é o detetive, é o Sherlock Holmes. Bom, olha que interessante essa figura aqui. Essa história eu aprendi de um livro de um chinês, um professor de estatística dos Estados Unidos. Me parece que ele chama Li, mas todo chinês chama Li. Então parece que não acrescenta muito dizer que ele chama Li, né? Mas sinceramente eu não consegui relembrar o nome dele. Alguma coisa ali e o livro é em inglês sobre delineamento de experimentos. Então vocês vejam, no início da festa, ó, 4 netos, todo mundo com 7 mil. Vejamos a história por detrás desses valores de dinheiro. Devido ao efeito idade, que o advogado disse que tem que atuar por justiça, olha, 3 mais 3, menos 1, menos 2. Então, quanto cada um vai receber? 10, que é a média. A média era 7, recebeu cada um 3, a média passou a ser 10. A média era 7, perdeu 2 cada um, contribuiu com 2, a média passou a ser 5. E aqui a média é 6. Então tá clara essa situação. Agora, quando eles jogam entre eles, esses 4 aqui foram jogar na varanda lá, esses 4 no subsolo e esses 4... Então, os 4 no teto, 4 na varanda e 4 no subsolo. Bom, então se esse aqui ganhou mais 2, esse aqui perdeu 2. Se esse ganhou mais 1, perdeu 1. Se esse aqui ó, ganhou 3, então ó, menos 2 menos 1, 3. Certo? Então tem que ter aqui, ó, ganhou 2, tem que dar sempre a mesma soma. Tá? Aqui, ó, 3 mais 1 ganhou 4, menos 2, 2, menos 4. Tá? Então tem que zerar aqui. Essa contribuição tem que ser média zero. Por isso que se fala que um requisito da curva normal, de aplicar o modelo ANOVA em termos de normalidade dos dados, é que no jogo a média aqui seja zero. Que esses valores aqui tenham uma distribuição aleatória com valor zero, que siga a curva normal. Esse é o requisito, é um dos requisitos para aplicar a análise de variância. O outro requisito é que aqui os valores finais, esses valores finais aqui, eles tenham sempre o mesmo desvio padrão, ou muito próximos. Olha aqui, e o final? Ele recebeu 10, com o jogo ganhou mais 2, opa, subiu para 12. Esse aqui ganhou mais que qualquer outro. Ó.
10 mais 2, 12. Então, o que ele recebeu? Ele recebeu inicialmente 7, mais 3 devido ao fator idade e mais 2 devido ao jogo. Corresponde o 12. E esse aqui que recebeu pouquinho, 3, esse aqui o menos recebeu. Porque inicialmente 7, ele teve que contribuir com 2, ele perdeu 2, sobrou só $3.000 para ele. Coitadinho dele, né? Só $3.000. Assim é a vida. Tem gente que chora por tudo, né? Aluno tira 8,5 em estatística, está chorando porque o vizinho tirou 9,5. Aluno assim, não pode tirar nota abaixo que a amiga lá, né? Dizem que as mulheres competem muito entre elas. Bom, e como é que eu somo aqui o efeito de contribuição da idade? Basta eu pegar aqui esse valor 3 da idade aqui, ó, eu tenho 4 valores, não tem? E elevo ele ao quadrado. O menos 1 tem quantos valores? Tem 4. Elevo ele ao quadrado, vai ficar 1. O 2 aqui, eu elevo ao quadrado, vai ficar positivo, tem 4 valores. Daí eu somo tudo, então deu 56. Então assim eu tenho a soma de quadrados, porque no cálculo da análise de variância, eu preciso saber a soma de quadrados, né? Então eu já tenho aqui a soma de quadrados da idade. Olha que interessante aqui essa relação. O 12, que é a pessoa que mais ganhou, é o 7 mais 3 mais 2. É o início da festa, contribuição que o advogado mandou dar por justiça devido à idade e ganha aqui no jogo, né? E sob a hipótese H0, o que acontece? Não tem efeito idade. E a hipótese alternativa, quando eu rejeito H0, eu passo a acreditar que tem efeito idade. Então, quando eu rejeito H0, eu estou aqui acreditando no efeito idade. Então, voltando aqui à soma de quadrados, é só eu pegar o efeito de contribuição da idade, que é 3 aqui, elevo ao quadrado e multiplico pelo número de netos, são 4, ok? Bom, e agora? Vamos ver agora o efeito do jogo. Olha aqui o jogo, 2, 1, 2. Cada um desses valores eu elevo ao quadrado e somo. Quantas vezes tem o 2? Tem 6 vezes. Então é 6 vezes tal. O 3 tem quantas vezes? Uma vez, então aqui é 1 vezes, certo? Quantas vezes tem o 3? Tem 1. O 1 quantas vezes tem? 5. Aí, 38. E daí se você vai no computador, se você tem a santa paciência no computador, e colocar esses dados finais no computador, ele vai te apresentar o valor 56 e 38. Então agora você já sabe como eles aparecem, é efeito idade e efeito jogo, tá? Esse grau de liberdade aqui é a fórmula. Eu tenho 3 categorias de netos, 3 tipos de neto, 3 grupos. Então é menos 1, 3 menos 1, 2. Aqui eu tenho 12 netos, 12 menos 1, 11. 2 para chegar a 11 é 9. Daí eu divido 56 por 2, eu tenho a variância devido à idade. 38 dividido 9, 4,22. Daí a razão F é entre o 28 e o 4,22. Se eu fizer essa divisão, eu tenho esse valor 6,63. Daí eu vejo se uma curva abraça ou não. Daí eu vejo que não abraça. Se uma observação é rara sobre determinada hipótese, é prova contra a hipótese. Então eu vou dizer que difere mesmo porque é uma observação que ocorre pouco, menos 5%. Então vocês vejam aqui que, vamos fazer assim, assim o problema é proposto. Eu tenho 4 netos de colegial, 4 do ginásio, 4 do primário, e eu tenho 10, 6 e 5. Será que essas médias diferem estatisticamente? Se eu colocar esses valores num programa de estatística, ele vai fazer todo o cálculo do jogo e vai me chegar aqui na tabela nova, tá? Em inglês se fala one way, um fator. Qual é o fator? A idade que diferencia eles. Ok? Daí se eu fizer um gráfico, 12 netos recebem herança $84 mil, ó, 1 neto, 2 neto, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dá a impressão que eles têm a mesma variabilidade. Porém, o colegial que recebeu 10 está bem diferente desse aqui que recebeu 5, né? Média 5 aqui.
Então, o teste de comparação múltipla de Tukey dirá, eu não estou apresentando aqui, mas esse teste, quando aplicado, dirá que a média 10 do colegial difere estatisticamente dos 5.000 aqui que receberam os do primário. Então, esses de fato receberam mais dinheiro do que esse, estatisticamente falando. Enquanto que os do ginásio, estatisticamente, não diferiu, né? Estatisticamente. Segundo o teste Tukey, se eu não me equivoquei, com certeza aqui, ó, aqui estatisticamente não difere. Receberam em média a mesma quantidade. Porém, individualmente, vocês vejam que tem diferença, ok? Bom, obrigado pela atenção e espero que vocês tenham paciência de mais uma vez, mais outra vez, assistir esse vídeo umas 5 vezes e depois irem aos livros e às demais aulas de estatística para solidificar conhecimentos e aplicar essa técnica de análise de festa de aniversário nos problemas de análise de variância de um fator, que vocês verão que conseguirão chegar nesses números. Obrigado pela atenção.